Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, tá? Divulgue o nosso canal para que outras pessoas também possam ter acesso, tá? Nós estamos oferecendo um curso de Bíblia, tá? Da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, coisa que eu não conheço aí na internet, tá? Um curso católico que pega lá desde o Gênesis, tá? E nós vamos, se Deus quiser, até o Apocalipse, se Deus nos der vida e saúde. Vamos com calma, sem pressa nenhuma. Nós já estudamos o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Agora estamos estudando, né, o livro dos Reis, tá? Primeiro livro dos Reis. Na aula passada, a gente terminou o capítulo 15. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 e 17, tá? Do primeiro livro dos Reis. Se você quiser me acompanhar na Bíblia de Jerusalém, está na página 494, tá? O capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. O que o livro dos Reis conta? O livro dos Reis, ele conta todo... quando Salomão morre, o reino de Israel é dividido em reino do norte e reino do sul. No norte ficam 10 tribos, são 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, tá? Que 10 tribos vão para o norte, cuja capital é Samaria, tá? E ficam 2 tribos no sul, Judá e Benjamim, na capital Jerusalém. Por isso que havia aquela briga toda entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eles se juntaram com muitos povos pagãos e cometeram muita idolatria, tá? Então por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Só que os judeus, a tribo do sul também vai cair na idolatria e Deus vai abandonar. Quando o povo cai na idolatria, Deus abandona, tá? Então há muitos reis que caem também na idolatria, poucos reis são fiéis a Deus, tá? Deus quer que o povo adore o único Deus verdadeiro, que é Ele, Criador do céu e da terra, tá? Mas muitos reis eram idólatras, né? Adoravam muitos deuses, né? E esses deuses eram representados por imagens, eram Baal, Astarte, Moloque, né? Era uma infinidade de deuses que os pagãos tinham. Todos esses povos pagãos tinham muitos deuses. E Deus vai ficar bravo com isso. A idolatria é um pecado grave, não é? Você colocar qualquer coisa no lugar de Deus, acima de Deus. Deus tem que ser absoluto na nossa vida. Então, quando o povo caía na idolatria, Deus abandonava.
Então Deus vai mandar quem? O profeta Elias. Nós vamos ver daqui a pouco, no capítulo 17. No capítulo 16, continua aquele monte de rei idólatra. Então nós vamos ver aí, continuando o que nós vimos na aula passada, tá? No capítulo 16 vai falar outra coisa interessante que nós vimos na aula passada. Quando o rei era mau e era idólatra, ele reinava muito pouco. O reino dele não prosperava. Mas quando o rei era bom, quando o rei tinha a bênção de Deus, ele reinava muitos anos e ele tinha prosperidade. Não é? Por quê? Porque tinha a bênção de Deus. Então é uma coisa interessante. Por exemplo, diz aí que o reinado de Baza, tá, em Israel, no terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baza, filho de Aias era um profeta. O profeta era aquele que agia em nome de Deus. Tornou-se rei sobre todo Israel e reinou 24 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e imitou a conduta de Jeroboão e o pecado do qual ele tinha arrastado Israel. Qual pecado? Idolatria. Jeroboão era aquele rei que usurpou o reinado de Roboão, que era filho de Salomão. Salomão morreu e deixou lá o seu filho reinando no reino do sul. Tá? Jeroboão foi para o norte e ali ele cometeu muita idolatria. E esse rei também começou a fazer a mesma coisa. A palavra de Deus foi dirigida a Jeú, filho de Hanani, contra Bazã nestes termos. Então Deus mandava, né, profetas para falar para o rei: ó, se você continuar na idolatria, eu vou abandonar você. Isso Deus fala para a gente hoje. Qual é a idolatria hoje? A idolatria hoje é o dinheiro, é o poder, né, é a fama, são pessoas. Tem gente que, né, não consegue ficar sem pessoa, se apega. Nós não podemos ser apegados a ninguém, somente a Deus. Deus é o absoluto da nossa vida. Tá? Eu te tirei do pó e te estabeleci chefe sobre o meu povo Israel. Mas tu imitaste o comportamento de Jeroboão e levaste Israel, meu povo, a cometer pecados que me irritam, ou seja, idolatria. Então, o pecado de idolatria é muito grave. Por quê? Você troca Deus por outras coisas. Não é? Por isso, varrerei Bazá e sua casa, tratarei a tua casa como a de Jeroboão, todo membro da família que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Então, gente, essas coisas que o Antigo Testamento narra, vamos dizer assim, essas mortes, as pessoas às vezes interpretam como Deus era mau. Deus não era mau, tá? Mas Deus é justo. Era a justiça de Deus. Não estávamos ainda no tempo da misericórdia. Tá? Estava ainda no tempo da lei do olho por olho, dente por dente. Então, Deus colocou lá no livro do Deuteronômio a bênção e a maldição. A bênção se você me seguir, a maldição se você não me seguir. Então não é que Deus era mau, mas Deus praticava a justiça. No Novo Testamento, Deus continua praticando a justiça, mas estamos no tempo da misericórdia. É um outro tempo, né? Então, Deus apareceu a Santa Faustina, naquele quadro da misericórdia, falando que é a última chance para os pecadores. Não é? Então, Deus está dando um tempo para ver se as pessoas tomam emenda. Mas Deus um dia voltará. Jesus voltará. Jesus não vai voltar bonzinho mais não. Jesus da primeira vez veio bonzinho, né? Fizeram o que quiseram com Jesus. Agora não. Agora Jesus vai vir como juiz. Tá? E o julgamento de Jesus é justo. Por isso que ele fala, vai haver muito choro e ranger de dente. Então não é que Deus é mau, né? Deus fala, ó, gente, ó, como falou aqui no Antigo Testamento,
né? Sigam a Deus, sirvam a Deus, tem os mandamentos, siga a lei de Deus. Se você não pratica, Deus abandona, Deus vai te abandonar. Então a gente tem que se converter até a nossa morte, porque a igreja ensina que quando a gente morre, aí não tem mais jeito, né? Depois da morte ninguém se arrepende mais. Aí é o julgamento de Deus, e Deus vai julgar todos com justiça. Aí aqui fala, né? O resto da história de Bazã, seus atos, proezas, estão escritos nos livros dos reis de Israel. Bazã morreu com seus pais e foi sepultado com seu filho. E o seu filho reinou em seu lugar. Tá? Além disso, pelo ministério de Jeú, o profeta, a palavra do Senhor foi transmitida a Bazã e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele fez aos olhos do Senhor, irritando com suas ações, tornando-se semelhante à casa de Jeroboão, mas também por ter exterminado esta casa, ou seja, cometido tudo aquilo que Deus tinha falado para eles não fazer. Tudo aquilo que Deus falou para eles não fazerem, né, ele acabou fazendo, ok? E depois reinou, não é, o seu filho, né, em seu lugar, chamado-se Ela, tá? E reinou somente 2 anos, é aquilo que eu falei, tá vendo? Seu servo Zambre, chefe da metade de seus carros, conspirou contra ele, aí tá vendo? Quando você não tem a bênção de Deus, gente, tudo dá errado na sua vida, tá? Por isso que eu estou falando. Tudo que você for fazer, você deve pedir a bênção de Deus. Quando você for trabalhar, quando você for... Tudo. Se consagre a Deus, né? Não faça nada sem a bênção de Deus. Peça a Deus para que te ilumine e que tudo, né, possa correr bem para você. Estando ele em Terça, bebendo e embriagando-se em casa de Azã, mordomo do palácio, Zambre entrou, feriu e matou no 27º ano de Asa, rei de Judá. Depois reinou no lugar dele. Logo que se tornou rei e sentou-se no trono, massacrou toda a família de Bazã, sem lhe deixar um só varão, e matou também seus parentes e amigos. Tudo aquilo que Deus tinha falado lá, que nós lemos, né, aconteceu, porque Deus é fiel. Tudo aquilo que Deus fala, acontece. Então, tudo aquilo que está profetizado aqui, que Deus fala, vai acontecer. Ok? Porque Deus é fiel. Logo, né, Zambre exterminou toda a casa de Bazã, segundo a predição que o Senhor fez contra Bazã, por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados que cometeram Bazã e Elá, seu filho, e fizeram Israel cometer, irritando o Senhor Deus de Israel com seus ídolos vãos. Olha aí, tá vendo? Então, a idolatria é isso. É você adorar ídolos. Tá bem claro aqui, ó. Tá? E seus ídolos vãos. Então, os ídolos, gente, são deuses falsos. Então, por isso que Deus proibia fazer imagem de ídolos no Antigo Testamento. Por quê? Porque não eram ídolos, não eram deuses coisa nenhuma. Por isso que fala lá no Salmo 115, tem boca e não cheira. Perdão. Tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem olhos e não vê. Então, os ídolos não são nada. Não pode fazer nada por você. Tá? Então, por isso que Deus proibia fazer então imagens de ídolos no Antigo Testamento. O resto da história de Elá e todos os seus atos estão escritos no livro dos Anais dos Reis de Israel. Depois reinou Asa, rei de Judá. Zambre tornou-se rei em Terça, reinando 7 dias. Olha aí, interessante, 7 dias. Na ocasião, o povo estava acampado diante de Gebeton, que pertence aos filisteus. Tudo povo pagão, tá vendo? Não tinha nada a ver com Israel. Quando o acampamento recebeu esta notícia, Zambre fez uma conspiração
e inclusive matou o rei. Todo Israel, na mesma hora, no acampamento, proclamou o rei de Israel, Amiri, chefe do exército. Amiri e todo Israel com ele saíram de Gibeton e vieram sitiar Tersa. Quando Zambre viu que a cidade ia ser tomada, entrou na cidade do palácio real, pôs fogo no palácio, estando lá dentro, e ele morreu. Tudo por causa do pecado que cometeu, fazendo mal aos olhos do Senhor, imitando a conduta de Jeroboão e o pecado que fizera, levando Israel a pecar, ou seja, idolatria, tá? O resto da história de Zambre e a conspiração que ele tramou está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Então o povo de Israel se dividiu. Deus já tinha falado que o povo iria se dividir. Metade apoiou Tebni, filho de Giné, querendo fazê-lo rei, e outra metade apoiou Amri. Mas o partido de Amri prevaleceu sobre o outro, tá? E Tebni morreu e o Amri tornou-se rei. Esses nomes, gente, são muito difíceis, tá? Então vocês me perdoam, porque são nomes complicados da gente ler, tá bom? Amri reinou sobre Israel por 12 anos. Reinou 6 anos em Tersa. Depois comprou de Semeei o monte da Samaria por 2 talentos de prata, tá vendo? Então, gente, por isso que os judeus eram inimigos dos samaritanos, tá vendo? Os samaritanos, eles cometiam muita idolatria, eles se misturavam com muitos pagãos e eram idólatras. Então, por isso que os judeus não se misturavam com os samaritanos, tá? Odiavam os samaritanos, tá? Então, quando Jesus vem e ele encontra com aquela samaritana e pede água, ela fala: mas você vem me pedir água? Eu sou samaritana, você é judeu. Só que, né, Jesus era Jesus. Aí ele conta aquela parábola lá do bom samaritano. Não é por quê? Porque o samaritano era inimigo dos judeus. Mas mesmo assim, sendo inimigo, ele ajuda aquele judeu lá, não é? Trata dele. Então, por isso que Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Construiu uma cidade que deu o nome de Samaria, tá vendo? Por causa do nome de Semei, proprietário do monte. Amiri fez o mal aos olhos do Senhor, superando nisso todos os seus antecessores. Aí, tá vendo? Então, ele que fundou a cidade de Samaria, mas só que ele era idólatra, ok? Não era judeu. Imitou em tudo a conduta de Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados a que este levou Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com seus ídolos vãos. Tudo aquilo que eu já expliquei. O resto da história de Amri, seus atos e proezas, estão escritos nos livros dos Anais dos Reis de Israel. Amri morreu com seus pais e foi sepultado na Samaria, e seu filho Acabe reinou em seu lugar. Esse Acabe, gente, ele foi um rei terrível, muito ruim. E ele tinha uma mulher pior ainda. Ele vai casar com uma mulher terrível, muito má, chamada Jezabel. Você já deve ter ouvido falar nessa rainha, né? Ela era rainha porque ela era a mulher do rei. Mas olha, ela era muito ruim. Ela ainda era mais ruim do que o rei, tá? Tinha muita mulher boa na Bíblia, né? Muitas mulheres santas na Bíblia, mas também tinha cada uma também que só Jesus. Essa Jezabel era terrível, não é? Tinha aquelas que levou Salomão também para idolatria, não é? Então tinham mulheres virtuosas, mas também tinham mulheres também que faziam os homens pecar também. Dalila, a Betsabé, mas a Betsabé depois se arrependeu e voltou atrás. Esse Acabe era um rei terrível, terrível, muito mal, tá? Acabe, filho de Amiri, tornou-se rei no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amiri, fez o mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os seus antecessores. Está vendo? Era terrível, horrível. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, idolatria, filho de Nabate,
desposou ainda Jezabel, que eu acabei de falar, a mulher dele. Jezabel, filha de Eibal, rei dos Sidônios, tudo povos pagãos, né? E passou a servir a Baal e a adorá-lo. Olha que coisa terrível. Baal, gente, era um ídolo, um deus pagão, tá? Um demônio, tá? No Antigo Testamento era um ídolo, um deus pagão. Mas eu assisti um filme, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Eu assisti um filme uma vez, inclusive quando eu fiz teologia, passaram esse filme pra gente. Depois eu assisti ele sozinho na minha casa. Tem gente que não gosta de ver, tem medo, mas eu gosto. Esse filme foi baseado numa história real. O filme chama-se O Ritual. Tá? E ali o padre está exorcizando ali um demônio, uma pessoa que está possuída, e o padre pergunta qual é o nome desse demônio, e ele fala Baal. Ou seja, o nome do deus pagão lá do Antigo Testamento, que Acabe e a mulher dele adoravam como Deus. Né? Inclusive na África, Baal é cultuado como um deus pagão até hoje. Tá? Então, é um demônio. Tá? E tá vendo? Então eles passaram a adorar Baal, um demônio, um ídolo. Não é? E é pecado grave. Só podemos adorar a Deus, mas ninguém. Tá vendo? Aqui é idolatria, aqui é pecado. Eles estavam adorando Baal como Deus. Tá? Então, aí é idolatria, que não tem nada a ver com as nossas imagens católicas, que nós não adoramos, nós veneramos, pedimos a intercessão. Nossa Senhora não é deusa, não é? Eu já expliquei isso aqui 1 milhão de vezes. Tá? Mas aqui era idolatria. Tá? Erguiu um altar no templo de Baal que construiu em Samaria, tá vendo? Então lá na Samaria tinha um altar para o deus pagão Baal, por isso que os judeus então não gostavam dos samaritanos, consideravam eles idólatras, tá vendo? Acabe erguiu também um poste sagrado e cometeu ainda muitos pecados, irritando o Senhor, Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. No seu tempo, Eiel de Betel reconstruiu Jericó, aquela Jericó que nós vimos lá no livro de Josué, capítulo 6. Das muralhas de Jericó que tinham caído, Deus falou: aquele que reconstruir Jericó vai ser maldito, porque Jericó também era uma cidade pagã. E Deus destruiu lá, né? Fez lá derrubar lá as muralhas lá pelo poder de Deus e falou para não reconstruir Jericó. E esse rei Acabe reconstruiu Jericó. Então atraiu mais maldição aí, desrespeitando a Deus. Tá vendo? Reconstruiu Jericó pelo preço do seu primogênito Abirã, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho Seguebe assentou-lhe as portas, conforme a predição que o Senhor fez por intermédio de Josué, filho de Num. É aquilo que eu expliquei. Lá no livro de Josué, Deus fala, né, para Josué não reconstruir Jericó. Aqui Acabe vai reconstruir, vai atrair para ele a maldição, e inclusive ele vai sacrificar o próprio filho. Isso é outra coisa terrível. Todos os povos pagãos faziam sacrifícios humanos. O único povo que não fazia sacrifício humano era o judeu, e depois os cristãos. Tá? O único que se sacrificou por nós foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o cristianismo e o judaísmo não fazem sacrifícios humanos. Já os outros povos pagãos, todos eles faziam. Entendeu? Nós vamos ver mais para frente, né? Vai ter mais aqui sobre esse Acabe e a mulher dele. Nós vamos ver como que ele era terrível. Era um rei horrível, né? Era um rei muito mau. E a mulher dele chegava a ser pior ainda. Entendeu? Só que agora, gente, nós vamos para o capítulo 17. O capítulo 17, tá, vai começar a falar sobre o maior profeta de Israel, o profeta Elias. Lembra lá Mateus 17, da transfiguração de Jesus? Leia lá depois, Mateus capítulo 17. Quem aparece lá conversando com Jesus? Moisés e Elias. Por quê? Os dois já tinham morrido.
Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, o maior dos profetas, e Moisés representa o maior, né, que representa a lei que Deus tinha dado lá no livro do Êxodo. Né? Lá no livro do Êxodo chega a dizer que Deus falava com Moisés como fala com um amigo. Né? Era um homem com quem Deus tinha uma intimidade muito grande. E Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento também, era um homem muito ungido por Deus. Então lá apareceu Moisés e Elias, já tinham morrido, o espírito, né? Conversando com Jesus, entendeu? Então, gente, agora nós vamos começar a ver sobre a vida do profeta Elias. Qual é o contexto? O profeta Elias, ele vai combater essa idolatria que está acontecendo em Israel. Nós vamos ver aqui que ele vai entrar em choque com os reis. Por quê? Porque os reis tudo eram idólatras. E Elias, como profeta, vinha e denunciava a idolatria. Né? Falava que esses deuses não são Deus coisa nenhuma, só existe um Deus, o Deus verdadeiro. E eles ficavam com raiva, né? Ele tinha que muitas vezes ele teve que fugir, não é? Fugiu para o Monte Sinai, ele fugiu para o Monte Carmelo, né? Que existe até hoje lá, por isso que Nossa Senhora do Carmo, onde São Miguel também apareceu lá, para São Simão Stock. Né? Então até hoje existe lá o Monte Sinai, onde Deus apareceu para Moisés, e o Monte Carmelo, lá onde Elias se refugiou, fugindo. O pessoal queria matar ele. Por quê? Porque ele começou a falar que não existe deuses, coisa nenhuma, só existe um Deus, o Deus verdadeiro. Tá? Então nós vamos começar a ver esse homem maravilhoso que é o profeta Elias, ok? Então capítulo 17 agora. Claro, gente, que nós vamos gastar algumas aulas aí, que é grande a vida do profeta Elias. Não vamos correr, mas eu acho interessante a gente poder aprender sobre a vida do profeta Elias, que foi maravilhoso. Tá bom? Então vamos lá. Vai começar com uma grande seca em Israel. Como Deus tinha abandonado o povo, porque o povo estava na idolatria, eles começou a não ter chuva. Não é? Começou a não chover. Eles estavam numa seca muito grande. Lá no livro do Gênesis, né, eles passaram fome. Agora aqui eles estavam passando seca, uma penúria muito grande. Quem passa por isso sabe, pessoal do Nordeste, a gente aqui também do Sudeste, de vez em quando, passa por demora muitas para chover, a gente fica desesperado, os rios começam a secar, não é? Então aqui Israel também passou por isso. Na época do profeta Elias, estava uma seca muito grande. Então, anúncio de castigo, olha aí. Por quê? Porque o povo abandonou Deus para seguir os deuses. Então Deus abandonou. Então Deus, né, esse castigo, gente, é correção. Deus é pai. Você que é pai, você que é mãe, se você não castiga seu filho, você não é um bom pai. Então se ele fez coisa errada, você tem que punir ele. O bom pai e a boa mãe faz isso, e Deus também faz. Não é que Deus castiga, Deus corrige. Aqui a Bíblia usa a palavra castigo, mas entenda como uma correção de Deus para a pessoa tomar emenda. O povo não fala que a gente só aprende pela dor? Mas muitas vezes é assim mesmo. Então vamos lá. Elias, o tesbita, era um dos habitantes de Galade. Ele disse ao rei Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos nem orvalho nem chuva, a não ser quando eu o ordenar. Então Deus falou através do profeta Elias para o rei Acabe, aquele idólatra lá. Ó, já que você está, né, tá adorando aqui esses deuses aqui, esses Baal aqui, então agora eu não vou mandar chuva. Quero ver como é que vocês vão arrumar. A palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para o oriente e esconda-te na torrente de Carit. É difícil mesmo. Esses lugares, gente, esses nomes são difíceis mesmo. Tá? Que está no leste do Jordão. Beberás da torrente e ordenai aos corvos que te deem de alimento. Então Deus falando para o profeta Elias. Tá? Foge para esse monte, porque eles vão te perseguir para te matar. Tá? Só que vai estar uma seca muito grande de alimento e de água. Mas eu vou enviar corvos, animais, para levar água e comida para você. E Deus vai mandar mesmo. Então, vamos ver mais para frente.
Elias partiu, pois, e fez como o Senhor ordenou, indo morar na torrente de Carite, a leste do Jordão. O Jordão, gente, é onde Jesus Cristo foi batizado, o Rio Jordão mesmo, ok? Os corvos, olha que interessante, os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente, ou seja, bebia água para não morrer de sede, e os corvos traziam pão e carne para ele. Não sei se você percebeu uma coisa. O que os corvos trouxeram para ele? Não sei se você percebeu. Tá vendo, gente? Por isso que eu estou falando. Tem muita coisa na Bíblia que a gente tem que perceber. Né? O Antigo Testamento ele é muito figurativo. Então, o que os corvos levaram para o profeta Elias? Falou 2 vezes aqui. Lê depois. No capítulo 17, no versículo 6. 2 vezes falou a mesma coisa, que os corvos levaram de manhã e de tarde para o profeta Elias pão e carne. Isso simboliza o quê? Eucaristia. O pão se transforma no quê? No corpo de Cristo, na carne de Cristo. Olha aí, que interessante. E a água. A água é símbolo da vida, é símbolo do Espírito Santo. Então, aqui é o símbolo da Eucaristia, do próprio Cristo. Então, Deus enviou para o profeta Elias, simbolicamente, né, Jesus, a Eucaristia, e a água, que é símbolo da vida, que é símbolo do Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade para estar com Elias. Tá? É isso que a gente tem que perceber. Está vendo como que a gente tem que fazer uma interpretação espiritual da Bíblia? Por isso que São Paulo fala lá na carta aos Coríntios. A letra mata, mas o espírito vivifica. Então, a gente tem que interpretar a Bíblia, não na letra, mas espiritualmente. Então, aqui, a Santíssima Trindade, não é o animal que estava ali servindo o profeta, mas o próprio Deus. Deus que falou para ele, eu vou te enviar comida e bebida, ou seja, pão, carne, que simbolizam, né, a carne de Cristo no Novo Testamento, e a água que é símbolo do Espírito Santo. Não é? Então aí forma o quê? A Santíssima Trindade. Tá? Que só é revelada no Novo Testamento, mas já tem uma prefiguração no Antigo. Tá vendo? Uma interpretação espiritual. Viu? Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia mais na terra. Então a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Elias nesses termos: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitará. Sidônia não era terra de judeus, era de pagãos, tá? Eis que ordenei lá a uma viúva que te dê o sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Tá vendo como que o profeta Elias era obediente a Deus? Os profetas, gente, eram todos obedientes a Deus, faziam tudo aquilo que Deus mandava. Então isso é um ensinamento para nós, obedecer e fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Os 10 mandamentos. Chegando à porta da cidade, em que estava lá uma viúva apanhando lenha, chamou-a e disse: por favor, traz-me um vaso, um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar água, o profeta gritou-lhe: traz-me também um pedaço de pão na tua mão. Já expliquei a simbologia do pão, o que significa. Respondeu ela: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão cozido. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Estou ajuntando gravetos, vou preparar esse resto para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Então, ele pediu pão, mas só que ela não tinha pão. Ela só tinha um pedacinho de farinha e ela falou para ele: eu não tenho mais nada, porque aqui na minha terra tá com uma seca danada,
né? Não tem mais nada para comer. Então eu só tenho esse pedacinho de farinha que eu vou fazer com um pouquinho de azeite que eu vou fazer para mim, para o meu filho, não é? E vou comer e vou morrer, porque não tem mais alimento nenhum. Mas mal sabia ela o que Deus tinha preparado através do profeta. Vamos continuar aí. Mas Elias lhe respondeu: não tenhais medo, vai e faz como disseste. Mas primeiro prepara-me com o que tens, um pãozinho, e traz-me. Depois o prepararás para ti e para teu filho. Pois assim fala o Deus de Israel: a vasilha de farinha não se esvaziará, e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que o Senhor enviar a chuva da face da terra. Ela partiu e fez como Elias disse. E comeram ela e sua casa durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a jarra do azeite não acabou, conforme predisse o homem de Deus, conforme predisse o Senhor Deus, por intermédio do profeta Elias. Então aconteceu ali o que? Um milagre. Deus multiplicou ali na vasilha daquela mulher o pão, como Jesus também vai multiplicar o pão lá no Novo Testamento. Já é uma prefiguração da multiplicação dos pães. O azeite, gente, não é? Era uma coisa muito usada também no Antigo Testamento pelos judeus. Não é? Então a igreja, do azeite a gente faz o óleo. Não só o óleo de cozinha, mas também o óleo dos sacramentos também. Tem que ser óleo de azeite puro. Não é? Então o óleo que a igreja benze vem do azeite, da oliva. Não é? Que é usado nos sacramentos, do batismo, do crisma, da ordem e da unção dos enfermos. Mas aqui o mais interessante é que a mulher, não tinha nada, ela já estava praticamente sem esperança, ela ia morrer, porque ela não tinha mais nada para comer, nem ela nem o filho. Mas por quê? O profeta chegou ali, ela acreditou nele, e o profeta fazia aquilo que Deus mandava. Então o profeta Elias falou: você me dá de comer que não vai faltar. Então, gente, isso aí chama-se esperança, isso chama-se confiança em Deus. Mesmo que você às vezes não tenha o que comer, você às vezes está passando por dificuldade, mas se você tiver fé em Deus, Deus vai providenciar. De alguma forma Deus vai... Eu tenho certeza que Deus já aconteceu isso na sua vida. Está faltando alguma coisa, Deus vai providenciar de alguma forma. Alguém vai te socorrer. Seja comida, seja alguma coisa que você estiver precisando, tá? Mas você tem que estar na presença de Deus. Você tem que ter fé e continuar na presença dele. Ele vai te honrar. Você pode passar por todas as dificuldades, mas Deus vai honrar. Deus honra os seus filhos. Ele vai mandar ajuda de alguma forma. De algum jeito ele vai mandar ajuda. Segura na mão de Deus. Tá? Então isso é uma coisa que nós temos que aprender. E eu vou encerrar por hoje, tá? Com a ressurreição do filho de uma viúva. O profeta Elias, ele vai ressuscitar uma pessoa. Tá? Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona de casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então, o menino, que era filho dessa viúva, acabou morrendo. Imagina a dor dessa mãe. Só era ela e o filho só. Então, ela disse ao profeta Elias: que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas, ou seja, dos meus pecados, e causar a morte do meu filho? Ele respondeu: dai-me o teu filho. Tomando-o dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre o leito. Depois clamou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino, 3 vezes, tá vendo? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
3 vezes sobre o menino e invocou o Senhor: Senhor meu Deus, eu te peço, faz voltar a ele a alma deste menino. O Senhor atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para dentro da casa, e entregou a sua mãe, dizendo: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias: agora sei que és um homem de Deus e que o Senhor fala verdadeiramente pela tua boca. Então, a oração de Elias foi tão forte que ressuscitou o menino. Tem um texto parecido que São Pedro, ele faz a mesma coisa, não é? Está lá no livro de Atos, né? No capítulo 20. Atos capítulo 20, vai acontecer um episódio parecido, onde vai acontecer São Paulo vai ressuscitar uma pessoa parecida, né, vamos dizer, essa mesma cena, vamos dizer assim. Agora, eu quero encerrar com o versículo eu quero encerrar com o versículo 22 do capítulo 17. Diz assim: o Senhor atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu. Por que eu quero encerrar com esse texto? Quem ressuscitou o menino? Foi Deus. Mas quem pediu? Elias. Leia aí, 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Tá? O menino tinha morrido. Elias fez uma oração poderosa, é chamada oração de intercessão. E Deus atendeu e ressuscitou o menino. Quem fez o milagre? Foi Deus. Mas quem pediu? Elias. Por isso que a igreja diz que Elias é santo. Santo Elias. A igreja considera Elias santo. Então, o santo, gente, é isso. Ele faz o pedido. Deus é quem faz o milagre, mas o santo pede. E por que Deus atende? Porque ele é santo. Lembra o que a mulher falou no final? Agora eu sei que você é um homem de Deus, um santo. Elias era um homem de Deus, era um profeta. Então tem gente que fala que santo não existe. Claro que existe. Não é ele que faz o milagre, mas ele pede. E Deus atende. Por que Deus atende? Porque ele é um homem de Deus, ele age pela vontade de Deus. Então, gente, não é errado o que nós católicos fazemos. Nós pedimos a intercessão dos santos, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. É Deus quem faz o milagre, mas quem pede é o santo, é a Virgem Maria. Então não tem erro nenhum, não tem pecado nenhum. A Bíblia diz bem claro, Elias pediu e Deus fez o milagre. Outra coisa, para os judeus, a vida estava no sangue. Tanto que você não podia comer carne com sangue. Você não podia fazer transfusão de sangue. Por exemplo, testemunho de Jeová. Tudo bem, a gente respeita. O testemunho de Jeová não faz transfusão de sangue, porque diz eles que a vida está no sangue. Claro, gente, se você perder muito sangue, você vai morrer, claro. Mas a vida não está no sangue. A vida está na alma. Leia aí 1 Reis 17, 22. A alma saiu do corpo, então o menino morreu. Aí diz bem claro, quando a alma voltou para o corpo do menino, ele ressuscitou. Vou ler de novo. Já até tinha fechado a minha Bíblia, mas vou ler de novo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Vou ler de novo. O Senhor atendeu a súplica de Elias, e a alma do menino voltou a ele, e ele reviveu, ou seja, ressuscitou. É um milagre. Então, gente, a vida não está no sangue, a vida está na alma. Então, o que é a morte? Tá? A morte é quando a alma se separa do corpo. Eu e você somos corpo e alma. Quando a alma separa do corpo, acontece a morte. Se a alma voltar para o corpo, é uma ressurreição, é um milagre. Pode acontecer? Pode. É raro, mas pode acontecer.
Então não tem esse negócio que eu saí do corpo e voltei. Não, senhor. Porque tem gente que fala isso, né? Ah, eu saí do corpo e vi Jesus. Esse pessoal dessas seitas aí, já vi muitos falando, né? Que se dizem dessas seitas malucas aí. Ah, eu saí do corpo e vi Jesus, vi os anjos, vi não sei mais quem, como dizia o Padre Léo, né? Vi até Nossa Senhora andando de bicicleta, não é? Mentira! Se você sair do corpo, você morreu. Se sua alma sair do corpo, você morreu. Se ela voltar, aconteceu um milagre, uma ressurreição. Mas ninguém sai do corpo. Você pode até ter uma visão da morte, do céu, do inferno, do purgatório, mas você não saiu do corpo. Se tiver alguém aí na internet falando que saiu do corpo, mentira. A alma que sair do corpo está morto. A pessoa vira um defunto. Por que a gente sepulta o mais rápido possível? Por quê? Porque a alma já não está mais ali. O corpo tem que ser sepultado, porque vai decompor. Por isso que a nossa alma é imortal. Tá vendo? A nossa alma, quando a gente morre, não acaba, é imortal. Aqui está uma prova. A alma do menino saiu e voltou de novo. Entendeu? Então, gente, por isso que não tem ninguém dormindo. Isso é outro erro. Não acredite nessas seitas, essas religiões que falam que a pessoa está dormindo. A alma não morre, a alma é espiritual. Então, gente, está bem claro aqui no texto. Se a alma sair do corpo, a pessoa morreu. Tá? Então a morte é isso, a alma que separa do corpo. Tá? Se voltou, é porque houve uma ressurreição, houve um milagre. Tá bom? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar, porque é muito bonito a vida do profeta Elias. Se Deus quiser, na próxima aula a gente vai continuar com a graça de Deus, se Deus quiser. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.